Bem-vindos ao canal Maçonizando, estamos começando mais um vídeo no dia de hoje, e hoje eu vou falar sobre um tema que já foi pedido aqui no canal por irmãos maçons, né, e eu acho que convém fazer uma apresentação especial, e é sobre isso que eu vou fazer ao longo dos próximos minutos, é uma apresentação sobre alquimia e maçonaria. Quais são as relações, se é que existem essas relações, e como que funciona o processo alquímico, o que seria alquimia e como que isso, de algum modo, pode vir a se relacionar com a maçonaria. Esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes disso, né, eu vou pedir, então, que você curta e compartilhe nosso conteúdo, nos siga lá no Instagram, @canal.maçonizando, e também se inscreva aqui e ative o sininho para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possível, e também vou deixar por alguns instantes aí na tela a nossa chave Pix para eventuais doações ao canal, de valores de qualquer natureza e tudo mais. Lembrando que todo o conteúdo do canal Maçonizando é gratuito e sempre será. Mas, se você quiser fazer um incentivo, esse buscador fica bem feliz também. Lembrando que o canal Maçonizando é uma produção independente desse jornalista e escritor, e que não tem um vínculo oficial com qualquer obediência maçônica, embora eu seja um maçom regular. Certo, pessoal? Então vamos lá, vamos falar de alquimia e maçonaria. Vamos falar de alquimia e maçonaria. Nós estamos vendo aí um símbolo alquímico, né? O símbolo da pureza alquímica. O que seria a alquimia, né? Da onde que surge a alquimia? É sobre isso que nós vamos falar. Então vamos lá. Começamos, né, falando que os alquimistas eram um grupo de estudiosos, filósofos, que viveram, né, principalmente na Europa e no Oriente Médio, né, durante a Idade Média e no Renascimento. Eles eram conhecidos principalmente por fazer uma busca à pedra filosofal. O que seria essa pedra filosofal, essa pedra oculta, né? Seria um instrumento, um artefato mágico que teria o poder de transmutar metais pesados em ouro, bem como dar a imortalidade, né? Então, esse artefato, né, ele era muito buscado pelos alquimistas e era muito falado, e vou falar mais dele daqui a pouquinho, né? Os alquimistas, na verdade, estudavam uma variedade de disciplinas, né, incluindo química, medicina, astrologia, física, filosofia, e eles acreditavam que a transformação dos metais era possível através de uma manipulação de substâncias químicas e da compreensão de essências fundamentais da natureza, ou seja, eles achavam que, mexendo na essência dos elementos, você poderia transformá-lo e mudar a sua natureza, né? Além disso, eles estavam interessados na busca da sabedoria espiritual. Então, essa alquimia também pode ser considerada espiritual, né? Pegar aquele homem chumbo, o homem pesado, e transformar num homem espiritual, num homem ouro, né? E então, através da compreensão das leis que regem o universo. A alquimia, ela surge na antiguidade, provavelmente ela nasceu no Egito, né, entre os séculos 4 e 3 antes de Cristo, e era uma prática que combinava elementos de química, né, metalurgia, medicina, astrologia, não astronomia, astrologia mesmo, a ciência dos signos, do horóscopo e tudo mais, né, e filosofia, né. Os alquimistas, eles buscavam a transmutação dos metais comuns em ouro e a criação de elixires de longa vida, descoberta da pedra filosofal, e além disso, nós temos a origem da alquimia muito ligada a um cidadão lendário, um personagem mítico chamado Hermes Trismegistus, né? O três vezes sábio, né? Quem fez o grau filosófico, né, em qualquer grau aí, como é que se chama o venerável aí de uma loja de perfeição? Não é três vezes poderoso, né? Tem a ver com Hermes Trismegistus, né? É uma figura lendária que desempenhou um papel significativo na alquimia e na filosofia hermética, né? Por isso que tem o nome hermetismo, porque vem de Hermes Trismegistus, né? E também na astrologia, né? Ele é frequentemente associado à sabedoria e ao conhecimento esotérico. Então, e esse conhecimento é fechado, por isso que a gente diz como uma caixa hermética, caixa fechada, né? Uma loja hermética, uma loja fechada, né? Uma ordem hermética, uma ordem fechada, é algo fechado, que é velado, né? Hermes Trismegisto era uma figura que combina elementos, acredita-se, né, que sejam elementos da mitologia grega e egípcia. Ele é
frequentemente retratado como autor de uma série de textos conhecidos como Corpus Hermeticum. É um texto bem legal e está sendo publicado. Você acha muito fácil o Corpus Hermeticum, a um preço muito bom, inclusive. Entra lá no site da Amazon, você vai ver vários fornecedores do Corpus Hermeticum. E também aborda tema como a natureza divina, a magia, a alquimia e a filosofia. Os textos herméticos também são abordados, né, no Kybalion, que é os 3 livros de filosofia, escrito pelos 3 iniciados, né, o Kybalion, né, que na realidade é escrito pelo Atkinson, né, mas vamos dizer que foram os 3 iniciados. Ele é escrito pelos 3 iniciados, o Kybalion, e ele tem uma natureza resumida do corpus hermético, tá? Aí nós estamos vendo, né, ele desempenhou um papel na alquimia, na filosofia hermética, na astrologia, o mesmo texto do slide anterior, né, e ele está combinando, né, esses elementos, né, então, quando eu digo aqui que ele combina elementos da mitologia grega e egípcia, ele está aqui, né, Hermes Trismegistus, né, é uma combinação de Hermes, o deus grego, com Tote, que também é um deus egípcio, né, então Hermes Trismegistus teria uma relação a isso, né. Embora muitos experimentos e teorias dos alquimistas tenham sido considerados pseudocientíficos, e até hoje são considerados pela ciência oficial como pseudociência, né, seu legado para o futuro moderno é significativo, né. Muitos dos processos técnicos desenvolvidos pelos alquimistas foram fundamentais para o desenvolvimento da química, né, e da medicina moderna. Eles são os precursores da medicina moderna, né. Além disso, muitos dos símbolos e conceitos alquímicos foram incorporados à cultura popular, pelo Jung, por exemplo, né, que incorporou isso à psicologia, né. Em resumo, os alquimistas foram estudiosos que buscavam compreender os segredos da natureza e do universo através da experimentação e da observação. Seu legado perdura até hoje, né, influenciando aí a cultura popular, a ciência. Eu vou falar um pouco da influência da cultura popular através de personagens, né, e eu vou falar sobre isso a partir desses slides. Esse cidadão aí se chama Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, também conhecido pela alcunha de Paracelso. Ele era um cara entusiasta da botânica, ele tem inclusive um livro muito bom chamado A Botânica Oculta, e o Paracelso, ele defende o uso de plantas, de ervas para fins medicinais e também para fins espirituais, para curas espirituais. O Paracelso, por curiosidade, para quem tem curiosidade nesse sentido, ele era considerado um eminente Rosacruz, né, embora ele tenha vivido muito antes do movimento rosacrucianismo surgir, mas ele, pela filosofia, a filosofia do Paracelso empresta muito à incorporação dos elementos do rosacrucianismo tradicional. Né? Além disso, nós temos um outro elemento que é fantástico, que o Paracelso também escreveu algumas profecias que se realizaram, né? Ele tem algumas profecias ao mesmo estilo do Nostradamus, ele tem algumas profecias que se realizaram, ou pelo menos teoricamente se realizaram, porque a gente não vai saber porque não foi um evento específico. Ele escreveu uma série de textos com cunho profético, com cunho de clarividente, projetando alguns acontecimentos do futuro e alguns acontecimentos foram muito semelhantes aos descritos por ele. Por exemplo, a queda das Torres Gêmeas em 11 de setembro. Vamos lá, seguindo. Esse cidadão, você já ouviu falar dele com certeza. Tinha uma novela em 1993 na Rede Globo chamada Fera Ferida, onde um dos personagens se chamava Raimundo Flamel, e o Raimundo Flamel é uma homenagem ao Flamel, ele teria sido criado e tido como mentor o alquimista Nicolas Flamel. O Nicolas Flamel, ele viveu de 1330 a 1418 e é conhecido por ter descoberto a pedra filosofal. Diz a lenda que ele é imortal, que ele e sua esposa descobriram o segredo da vida eterna, o elixir da vida eterna, e andaram por vários cantos da Europa ao longo do século XIV, né, e até mesmo século XV teria alguns registros, mas não pode se comprovar isso de uma maneira cabal, né, então a gente fica ali na conjectura do romantismo dessa história. Mas, além disso, o Flamel, ele tem um livro muito bom chamado Livro das Figuras Hieroglíficas, que é um verdadeiro tratado de simbolismo que todo maçom deveria ler, porque tem muitos elementos dos símbolos que estão ali e que o maçom deve compreender, né? Além disso,
ele também está na saga do Harry Potter, né? Harry Potter e a Pedra Filosofal, né? Todo mundo já ouviu falar dessa história aí da J.K. Rowling, né? Que virou filme e tudo mais. Ele é citado no filme da Pedra Filosofal, no livro da Pedra Filosofal, assim como ele é citado nos Animais Fantásticos, né? Nos Animais Fantásticos, inclusive, no último filme ele aparece, né? No penúltimo filme ele aparece, o Nicolas Flamel. Então, ele é um personagem bem interessante ao longo da história e é envolto em muito mistério, em muitas lendas. Nicolas Flamel. Inclusive, o nome do meu filho é Nicolas, em homenagem a ele, porque é um personagem que eu acho fantástico. Outro personagem que o pessoal não dá muita bola, né? Mas que é a mulher precursora do movimento alquímico, que é a Maria a Profetisa, ou Maria Judia, né? Ela foi uma alquimista lendária, e entre os elementos que foram creditados a ela, ela teria vivido ali no século II, III, né? Entre os elementos creditados a ela, é a criação do caduceu, que é aquele símbolo tradicional da medicina, né? Que nós temos a taça e as duas serpentes intercruzadas. Isso tem um elemento alquímico muito interessante, inclusive para quem gosta de esoterismo e tudo mais, eu recomendo algumas leituras nesse sentido, porque ela associa, né, ao despertar das duas naturezas, das duas correntes do homem com o equilíbrio do caduceu. É bem interessante o elemento alquímico que ela traz, e ela também traz alguns elementos matemáticos que são incluídos na filosofia alquímica, como, por exemplo, esse axioma dela, né, que é 1 torna-se 2, 2 torna-se 3, e do terceiro nasce o 1 como número 4, né? Estamos falando do quaternário, aí, elementos de alquimia, magia e algumas ordens esotéricas tradicionais, né? Os martinistas, por exemplo, os rosacrucianos vão saber do que eu estou falando. Além disso, nós temos um outro, Raimundo Lulo, né, que é citado pelo Papos, inclusive, no livro da Cabala. Raimundo Lulo é um filósofo alquimista catalão, ele viveu ali na região da Espanha, né, e foi um dos primeiros a tentar combinar a alquimia com a filosofia e com a teologia. A partir disso, nascem alguns elementos que nós tradicionalmente usamos na Cabala, hoje em dia, na Cabala hermética, a Cabala iniciática, não na Cabala tradicional judaica, que tem um teor religioso. A Cabala hermética tem um teor filosófico, né? Então, são coisas diferentes, né? E, enfim, podem se respeitar, não tem problema nenhum nisso, né? Também outro elemento aqui é o Geber, né, outro também conhecido, né, por contribuições para a alquimia química. Ele é considerado um dos alquimistas mais influentes ali da Idade Média, o Geber, né. Então, são vários os alquimistas. Existe a lenda que associa até o Conde de Saint-Germain a alguns movimentos de alquimia. E também já falei sobre o Conde de Saint-Germain aqui no canal. Você pode procurar aí, tem um vídeo especial sobre o Conde de Saint-Germain. Aqui, alquimia e maçonaria. Vocês estão vendo aí um centenário de planetas. Esses planetas, todos eles estão associados a metais, né, como vocês estão vendo aí, e aqui existe uma chave para descobrir o significado de algumas palavras de grau e de passe, nessa figura. Mas eu não vou entrar em detalhes, porque o canal é aberto, como eu já disse, e a gente não quer cometer, e nem vai nunca cometer nenhuma indiscrição em termos de ensinamentos maçônicos, né. Aqui nós estamos vendo os 3 princípios, né, e que formam também, dá para se dizer, até a própria árvore da vida, a corrente de manifestação, né, são descritos na alquimia como mercúrio, enxofre e sal. Você que é maçom vai saber, mercúrio, enxofre e sal. Você acha isso num momento em que você está num lugar hermético, né. Então você acha lá o mercúrio e o enxofre e sal. Hermético no sentido de fechado, de trancado, né. Alma, corpo e espírito, né, respectivamente, alma, corpo e espírito, mercúrio, enxofre e sal. Enxofre é o espírito, o mercúrio é a alma, e o sal seria a terra, né. Então, o que acontece? Eles se misturam, e aí, a partir daí, nós temos o nosso corpo, a manifestação da matéria, segundo a filosofia alquímica, é importante frisar isso, né, e aí nós temos que buscar nos reconciliar em si para existir de forma material. Na grande obra, que é a busca do alquimista, ele trabalha os 3 princípios, né, 3 princípios, assim como nós temos 3 graus, né, os 3 princípios que são o processo, todos eles passam pelo processo de dissolve e coagula, né, ou de solução e dissolução, né, e coagulação, tanto faz, né. Essa dissolução é feita para libertar a alma do corpo, enxofre e sal, usando o mercúrio, que é o espírito, né, e dessa maneira a alma e o corpo podem ser purificados e reconciliados.
todas as coisas que existem contêm esses 3 princípios segundo a alquimia. Então, nós temos uma situação aí de ternário dentro dos princípios alquímicos, que é importante a gente frisar isso, né? E para quem tem interesse em alquimia, eu abordo bastante o tema no meu livro A Pedra Oculta. Inclusive, já tenho até alguns exemplares impressos aqui comigo, né? Se você quiser adquirir, eu posso mandar para sua casa, inclusive com dedicatória. Eu vou colocar meu número de telefone aqui na tela, posso mandar para sua casa com dedicatória. Esse é um romance que narra a história de um Rosa Cruz que viveu aqui no Rio Grande do Sul, a história fictícia, importante frisar, viveu aqui no Rio Grande do Sul durante a Revolução Federalista, né, e aí tem elementos como pedra filosofal, busca da verdadeira iniciação, teurgia, a ligação de verdadeiros elementos alquímicos dentro da maçonaria, e tudo isso mais é abordado neste livro, né. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, pessoal? Fiz com bastante carinho para vocês, para atender essa demanda e essa expectativa que vocês tinham sobre a alquimia, e espero que vocês tenham gostado. Peço novamente que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho e siga o nosso canal lá no @canal.maçonizando, e se possível faça uma doação para o nosso canal, que também é muito importante para nós. Certo, pessoal? Muito obrigado, a gente volta em breve com mais vídeo aqui no canal Maçonizando. Fique nos acompanhando, não deixe de nos seguir. Todo dia vai ter novidade por aqui.